Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Med, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é DNV Ferreira e hoje vamos falar sobre a osteoporose induzida por glicocorticoides. Esse assunto ele será dividido em duas partes, então nesse primeiro vídeo eu vou comentar um pouco sobre o efeito dos glicocorticoides nos ossos, falo sobre a epidemiologia, falo sobre alguns fatores de risco para o desenvolvimento da osteoporose induzida por glicocorticoides e falo sobre os efeitos extraesqueléticos dos glicocorticoides, né? E também, por último, eu falo sobre a resposta individual para o desenvolvimento desse tipo de osteoporose. E se você não é inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Falando então sobre a relação entre os ossos e os glicocorticoides. A gente sabe muito bem que os glicocorticoides ele tem um efeito muito nocivo aos ossos. E é por isso que a osteoporose induzida por glicocorticoides é a causa mais comum de osteoporose iatrogênica, né? Sendo ali os adultos de 20 a 45 anos os pacientes mais afetados. Tá? É muito importante ressaltar que esses pacientes eles podem apresentar perda óssea importante com ou sem manifestações. Além disso, é importante dizer que a gravidade da osteoporose induzida por glicocorticoides, ela depende tanto da dose quanto da duração do tratamento com esses medicamentos. Tá? Além disso, algumas estimativas apontam que cerca de 2% da população recebe tratamento de longo prazo com esses medicamentos. Mas dessa população que usa, né, os glicocorticoides, apenas 14% dos pacientes estavam recebendo tratamento para prevenção de osteoporose, né? Então, com esses dados, nós podemos concluir que, infelizmente, a osteoporose induzida por glicocorticoides, ela é muito presente, mas ela é frequentemente subestimada e deixada sem tratamento. Falando um pouco sobre a epidemiologia. Então a gente sabe que a associação entre o excesso de glicocorticoides e a osteoporose, ela foi descrita pela primeira vez há quase 80 anos, então já tem um bom tempo. Mas a sua importância, de fato, na prática clínica, ela só foi reconhecida recentemente. Tá? Embora compartilhe algumas semelhanças com a osteoporose pós-menopausa, a osteoporose induzida por glicocorticoides, elas têm características distintas. Tá? Incluindo rapidez da perda óssea logo após o início de tratamento, o aumento concomitante do risco de fratura durante esse período e a combinação de formação óssea suprimida, e também o aumento da reabsorção óssea durante a fase inicial do tratamento. Tá? E é muito importante a gente ter em mente que existe uma clara associação epidemiológica entre o tratamento com glicocorticoides e o risco de fratura. Tá? Inclusive, é estimado que as fraturas elas podem ocorrer em 30 a 50% dos pacientes em tratamento crônico com glicocorticoides, sendo que as vértebras e o colo do fêmur do quadril são os principais envolvidos nessas fraturas. Tá? Já o risco de fratura no antebraço, a gente não encontra aumento, né? Pelo menos não foi encontrado aumento nos estudos, tá? Isso confirma também o que já se suspeitava, né, que os glicocorticoides afetam predominantemente o osso esponjoso, né, já que o antebraço ali ele é constituído predominantemente por osso cortical. Tá? É muito importante ressaltar também que as fraturas vertebrais associadas à terapia com glicocorticoides, elas podem ser assintomáticas, além de serem muito comuns, né, onde se estima que mais de um terço das mulheres na pós-menopausa em tratamento oral crônico, né, que a gente ali considera mais do que 6 meses ali com os glicocorticoides, elas podem sofrer ali pelo menos uma fratura vertebral. Além da exposição por longos períodos, as fraturas elas podem ocorrer devido a doses mais altas desses medicamentos, tá? Só para vocês terem ideia, o risco de fratura no quadril e nos locais vertebrais aumentam em 7 vezes em pacientes que usam dose de prednisona maior do que 10 miligramas e aumenta em 17 vezes se o tratamento ele for superior a 90 dias. A boa notícia
é que o risco de fratura diminui após a descontinuação dos glicocorticoides, né? Embora a recuperação do osso perdido ela seja gradual e muitas vezes essa recuperação é incompleta, tá? É importante nós lembrarmos também que a maioria dos estudos que associam o risco de fratura com o tratamento dos glicocorticoides são para os glicocorticoides orais, tá? Poucos estudos ali associam o risco desses medicamentos, né, dos glicocorticoides inalatórios, tá? E mesmo até aqueles que associam, ainda não se tem uma certeza se de fato são os medicamentos que levam a essa perda óssea ou se é o próprio distúrbio, né, para qual esse medicamento está sendo utilizado, né, que provoca essa perda óssea. E aí falando sobre os fatores de risco, gente, fatores como idade avançada, raça, sexo, menopausa, história familiar de osteoporose, fraturas, né? Além disso, as causas secundárias de osteoporose, como presença de hipertiroidismo, hiperparatiroidismo, síndrome de Cushing, hipogonadismo, diabetes, né? Principalmente o diabetes tipo 1, insuficiência renal, doença inflamatória intestinal e artrite reumatoide, pode aumentar os efeitos da osteoporose induzida por glicocorticoides. Também existe alguns fatores de risco que inclusive são comuns a outras causas de osteoporose e que são causas modificáveis, como por exemplo, a baixa ingestão de cálcio, a alta ingestão de sódio, a alta ingestão de cafeína, né? Mas aí é importante lembrar que a alta ingestão de cafeína só é considerada um fator de risco quando a ingestão de cálcio ela é baixa, tá? Também é fator de risco o uso de tabaco e álcool, diminuição da atividade física, imobilização e o uso de alguns medicamentos, como é o caso do metrotrexato, ciclosporina, heparina, acetato de medroxprogesterona, análogos do hormônio liberador de gonadotrofina, né, o GnRH, a levotiroxina, anticonvulsivantes e também a radioterapia. Então, além do esqueleto, né, a gente sabe que os glicocorticoides podem agir em mecanismos extraesqueléticos que podem piorar, né, a situação relacionada à perda óssea, a osteoporose induzida por glicocorticoides. Então, os glicocorticoides, por exemplo, eles têm efeitos, por exemplo, na absorção e excreção de cálcio. Tá? Embora não haja consenso sobre o efeito dos glicocorticoides na absorção do cálcio, a gente sabe que eles prejudicam principalmente a absorção intestinal desse cálcio, tá? Através ali da diminuição da síntese de proteína de ligação ao cálcio e também do esgotamento do ATP mitocondrial, tá? Então, os pacientes tratados com glicocorticoides apresentam ali o aumento da perda renal de cálcio, né, levando em algumas vezes, inclusive, ao desenvolvimento de hiperparatiroidismo secundário, tá? Principalmente naqueles pacientes que fazem alta ingestão de sódio. E é por isso que é muito importante nós orientarmos, né, os nossos pacientes, né, que fazem uso de glicocorticoides a realizarem uma diminuição na ingestão de sódio, tá? Além disso, nós temos alguns pacientes que fazem uso de diuréticos tiazídicos, né, que pacientes que fazem uso desses diuréticos, eles podem ter benefícios em relação à excreção de cálcio, tá? Porque esses diuréticos, eles diminuem a perda renal de cálcio. Além disso, os glicocorticoides têm efeitos na excreção de fósforo, né? Esses medicamentos agem diretamente no rim e indiretamente via indução do hiperparatiroidismo secundário, né? E dessa forma diminuem a absorção tubular de fosfato, levando ali uma fosfatúria, tá? Os glicocorticoides também têm efeitos nos hormônios sexuais, né? Esses medicamentos eles inibem a secreção de gonadotrofinas e também apresentam efeitos diretos nas gônadas e nos tecidos alvos dos esteroides gonadais, tá? Inclusive o tratamento com altas doses de glicocorticoides podem levar algumas mulheres à amenorreia, tá? Os glicocorticoides também têm efeito no
hormônio do crescimento, né, o GH. A gente sabe que o GH é um importante regulador de formação e reabsorção óssea. Tá? Em pacientes com osteoporose induzida por glicocorticoides, a gente observa uma menor resposta desse GH ao hormônio liberador do hormônio do crescimento. Tá? Os glicocorticoides também têm efeitos no tecido conjuntivo, tá? Então a gente sabe que o excesso de glicocorticoides ele dificulta a cicatrização de feridas, né? Isso acontece por meio da supressão do DNA e da síntese de proteína em fibroblastos, além de comprometimento ali do recrutamento local de macrófagos. E por último, os glicocorticoides têm efeitos nos músculos, tá? Os efeitos colaterais comuns do excesso de glicocorticoides incluem a fraqueza muscular e a perda de massa muscular. E os principais mecanismos implicados nessa miopatia induzida por glicocorticoides são o aumento do catabolismo proteico, a inibição da síntese de glicogênio e a interferência com a beta-oxidação de ácidos graxos. E por último, né, para a gente finalizar esse vídeo, eu quero falar sobre a resposta individual aos glicocorticoides. É importante nós sabermos que alguns pacientes que recebem uma dose baixa, por exemplo, desses medicamentos, podem apresentar perda óssea em uma taxa muito maior do que aqueles que recebem uma dose mais alta dos glicocorticoides. Isso acontece porque a genética pode desempenhar um papel importante na determinação dessa diferença. Ainda a gente não sabe muita coisa sobre os mecanismos de sensibilidade celular aos glicocorticoides, mas sabemos que fatores individuais são importantes ali na determinação do risco de fratura quando os glicocorticoides eles são usados. Tá? Inclusive foi mostrado em estudos que alguns indivíduos, né, heterozigotos ali para um poliformismo em um nucleotídeo, né, o nucleotídeo 1220, né, ocorre ali uma alteração da asparagina para serina, ali no códon 360, apresentaram aumento do IMC, aumento da pressão arterial e diminuição da densidade de mineral óssea da coluna em comparação com indivíduos de controle, tá? Então eu acredito que no futuro, né, a gente vai conseguir identificar todos esses fatores responsáveis por essa variabilidade da perda óssea, né, relacionada aos corticoides, e a gente vai ter base ali para personalizar o tratamento do paciente e trazer um benefício mais adequado para ele. E com isso nós finalizamos esse vídeo. Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre a osteoporose induzida por glicocorticoides, né? Mais especificamente, eu vou falar sobre o diagnóstico, né? O que que a gente precisa solicitar ali para identificar esses pacientes e como a gente realiza o tratamento e o manejo desses pacientes, tá? Se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal. Eles estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Também, se tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários que, na medida do possível, eu estarei respondendo. Então, até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.